Curiosidades aleatórias sobre grandes mistérios da humanidade. A última vai te deixar pasmo de tão chocante. 1. As línguas de fogo do Mosteiro de San Salvador. Em 1555, no Mosteiro de San Salvador, na Espanha, monges relataram um fenômeno bizarro. Chamas azuis saíam do chão e percorriam os corredores, sem queimar nada. Os registros da época descrevem essas línguas de fogo como entidades vivas que se moviam de forma inteligente. Cientistas modernos sugerem que poderia ter sido uma reação química rara no solo, mas o mistério nunca foi totalmente explicado, pois o fenômeno nunca se repetiu. 2. O Homem de Taurede, um viajante de uma dimensão paralela? Em 1954, um homem chegou ao aeroporto de Tóquio com um passaporte de um país chamado Taurede, que não existe no nosso mundo. Ele falava diversas línguas, parecia confuso com a situação, e insistia que seu país ficava entre França e Espanha. As autoridades o colocaram em um quarto vigiado para investigar melhor o caso, mas ele desapareceu misteriosamente durante a noite, sem deixar rastros. Os registros do caso sumiram. E até hoje ninguém sabe se foi uma farsa bem elaborada, ou algo inexplicável. 3. As caveiras alongadas de Paracas, e o DNA desconhecido. Em 1928, arqueólogos encontraram mais de 300 caveiras estranhamente alongadas na região de Paracas, no Peru. Inicialmente, acreditou-se que fossem resultado de práticas tribais de deformação craniana. Porém, análises de DNA revelaram algo surpreendente. Elas não pertencem a nenhum grupo humano conhecido. Além disso, a estrutura óssea dessas caveiras é muito diferente da de humanos normais. Algumas teorias sugerem uma espécie humana extinta, enquanto outras cogitam algo ainda mais extraordinário, como contato extraterrestre. Curiosidades aleatórias sobre engenharia civil. A última vai te deixar pensativo de tão chocante. 1. O concreto autorregenerativo já é uma realidade. Pesquisadores desenvolveram um concreto que pode se curar sozinho usando bactérias especiais. Essas bactérias ficam dormentes no material, e quando rachaduras surgem, elas ativam e produzem calcário, selando as fissuras. Isso pode revolucionar a durabilidade de construções no futuro. 2. Algumas pontes são construídas para dançar. Estruturas como a Millennium Bridge, em Londres, foram projetadas para suportar milhares de pessoas, mas os engenheiros subestimaram um fenômeno chamado ressonância coletiva. No dia da inauguração, o movimento sincronizado dos pedestres fez a ponte oscilar perigosamente, forçando um fechamento imediato para correções. 3. Prédios podem matar silenciosamente por síndrome do edifício doente. Edifícios mal projetados podem causar a chamada síndrome do edifício doente, onde a ventilação ruim acumula poluentes tóxicos que afetam a saúde dos ocupantes. Em casos extremos, materiais como amianto e vapores químicos podem causar doenças respiratórias graves e até câncer, transformando prédios em armadilhas mortais invisíveis. Curiosidades aleatórias sobre exploração espacial. A última vai te deixar perplexo de tão chocante. 1. A Rússia já enviou uma arma para o espaço. Durante a Guerra Fria, a União Soviética equipou a Estação Espacial Salyut 3 com um canhão automático para defesa. Em testes secretos, a arma foi disparada no espaço contra alvos fictícios, tornando-se o único armamento já usado fora da Terra. 2. O astronauta que foi abandonado na órbita lunar. Michael Collins, piloto do módulo de comando da Apollo 11, ficou completamente sozinho em órbita, enquanto Neil Armstrong e Buzz Aldrin desciam a Lua. Por cerca de 48 minutos a cada volta, ele ficava no lado oculto da Lua, sem contato com a Terra ou com sua equipe. Ele descreveu essa experiência como um dos momentos mais solitários da história da humanidade. 3. Há um cemitério de espaçonaves no meio do oceano. Existe um ponto remoto no Oceano Pacífico chamado Ponto Nemo, que serve como cemitério para espaçonaves desativadas. Mais de 250 naves espaciais, incluindo estações inteiras, como a antiga Estação Espacial Mir, foram jogadas ali.
O local é tão isolado que os astronautas na Estação Espacial Internacional geralmente estão mais próximos de humanos do que qualquer pessoa na Terra. Estado Nemo. Curiosidades aleatórias sobre agricultura. A última vai te deixar tenso de tão chocante. 1. Há uma planta que pode substituir os fertilizantes químicos. Uma espécie chamada serendipita indica é um fungo que vive em simbiose com plantas e ajuda a absorver nutrientes de forma extremamente eficiente. Cientistas acreditam que ele pode reduzir drasticamente a necessidade de fertilizantes artificiais, revolucionando a agricultura e diminuindo o impacto ambiental. 2. O cultivo de alimentos no espaço já está em andamento. Astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional já cultivam alface, trigo e até pimentões. Essas experiências são cruciais para futuras missões a Marte, onde a agricultura será essencial para a sobrevivência humana. 3. O maior desastre agrícola da história foi causado por uma decisão política. A Grande Fome de Mao, na China, 1958 a 1962, foi resultado de políticas agrícolas desastrosas, como a eliminação de pardais para evitar que comessem grãos. Sem os pássaros, a população de insetos explodiu, destruindo as plantações e contribuindo para a morte de até 45 milhões de pessoas, o maior desastre agrícola da história. Curiosidades aleatórias sobre energia elétrica. A última vai te deixar pensativo de tão chocante. 1. A eletricidade pode ser gerada a partir do corpo humano. O corpo humano produz eletricidade constantemente. Em média, o cérebro gera cerca de 20 watts de energia elétrica em repouso, suficiente para acender uma lâmpada pequena. Já a energia térmica do corpo pode ser convertida em eletricidade usando materiais termoelétricos, e há experimentos para alimentar dispositivos eletrônicos com essa energia. 2. O relâmpago mais longo da história cruzou 3 países. Em 2020, a Organização Meteorológica Mundial confirmou um raio com 768 quilômetros de extensão, que atravessou o Brasil, Argentina e Uruguai. Esse fenômeno mostra que a eletricidade atmosférica pode se espalhar em escalas impressionantes, desafiando nosso entendimento sobre raios. 3. A CIA usou descargas elétricas para controle mental. Durante o projeto secreto MK-Ultra, nos anos 50 e 60, a CIA testou eletrochoques e implantes cerebrais para tentar controlar a mente de indivíduos. Os experimentos incluíam estímulos elétricos para modificar comportamentos e criar agentes programáveis. Esse tipo de pesquisa, além de ser antiético, mostrou que a eletricidade pode influenciar diretamente o funcionamento do cérebro humano.